Sejam bem-vindos ao nosso Jornal Virtual Informal. Semana passada falamos sobre esportes. Essa semana foi sugerido por vocês o tema educação ambiental. Estaremos respondendo algumas perguntas, tirando algumas dúvidas e dando algumas dicas sobre o assunto. Não se esqueça que o nosso programa é passado 3 vezes na semana. Beleza? Então, até a próxima. Estamos iniciando mais uma semana. Estamos na nossa segunda-feira, onde o assunto abordado é sobre a educação ambiental e foi nos enviado uma pergunta sobre ética ambiental. Vamos lá. A ética ambiental ela é entendida enquanto a forma de agir do homem em seu meio social. Ela está se referindo à maneira de agir em relação à natureza, onde a gente está indo numa direção oposta do antropocentrismo, onde o homem está no centro das coisas, está no centro do universo, onde não devemos atender somente os nossos desejos. Ao agirmos, nós devemos nos preocupar com o impacto a todos à nossa volta e principalmente também as nossas gerações futuras, certo? Outro assunto que foi nos perguntado e bastante enviado aqui por vocês foi sobre a sustentabilidade e as suas práticas, que é um assunto muito discutido hoje em dia. Então a gente tem que ter uma visão um pouco mais contemporânea de sustentabilidade e ela funciona com um sistema que integra 3 valores fundamentais, que são as pessoas, o planeta e o lucro, certo? E eu acho que algumas práticas simples de sustentabilidade elas têm que ser frisadas aqui e podem ser adotadas tanto por empresas como as pessoas na comunidade, o cotidiano, que isso já seria de uma grande evolução pela gente. Como, por exemplo, a diminuição do papel, né, no nosso dia a dia. Nós optarmos também por transporte coletivo, a adotação de iluminação de LED, por exemplo, pelas empresas, a reciclagem no lixo nosso no dia a dia, a utilização de vassouras ao invés de mangueira, na hora da gente lavar um carro, na hora da gente lavar nossa calçada, os quintais. Então, já são práticas simples, mas que seriam muito beneficiadas se cada um praticasse. Boa noite, estamos aqui na nossa quarta-feira, famoso meio de semana, e foi nos enviado 2 perguntas, onde eu vou tentar responder, onde a primeira é a seguinte: para você, como desenvolver os países pobres e ao mesmo tempo evitar a poluição do ar e das águas? Então vou falar de maneira bem pessoal e bem geral, onde o desenvolvimento dos países pobres ele passa diretamente de que forma será feito e de que maneira que menos afete o meio ambiente neles existente. As medidas como o controle de gases poluentes, por exemplo, lançados pelas construções, fábricas, indústrias e automóveis, eu acho que já ajudaria muito para um ar menos prejudicial. E outras formas como as medidas de não contaminar os cursores de água, fazer o aproveitamento das águas das chuvas, armazenamento da maneira correta, eu acho que evitando os desperdícios já seria de extrema importância nessa ação. A pergunta que nos foi enviada também foi de cunho mais pessoal, onde o nosso internauta pergunta: para você, por que o Brasil, embora seja um país rico em disponibilidade de água potável, apresenta graves problemas de abastecimento em tantas cidades? Bem, eu acho que o maior problema do Brasil seja a crescente contaminação da água. Eu acho que seja ela por vários meios, como acúmulo de lixo e os detritos nas fontes, o lançamento de esgotos domésticos nos rios e mares, entre outras ações. E eu acho que também um outro ponto crucial é o crescente desperdício. Acho que pela falta de conscientização das pessoas. Essa é a minha opinião. Vamos falar agora sobre curiosidades. Em 1972,
a ONU organizou a Conferência de Estocolmo, onde foi o primeiro encontro internacional da educação ambiental, e trouxeram alguns benefícios e contribuições. A Declaração de Estocolmo, ela reconhece como direito humano fundamental a vida em ambiente sadio e não degradado, onde nesse cenário a educação ambiental passa a ser considerada fundamental para a resolução dos problemas ambientais e sobrevivência do homem, onde foi a partir daí, dessa declaração, que a educação ambiental passou a ser um objeto de destaque nas agendas dos organismos internacionais. Continuando sobre os encontros internacionais e nossas curiosidades, já foram feitos alguns encontros nessa época que foram considerados os principais acontecimentos, onde teve o primeiro Congresso Internacional de Ecologia, na Holanda. Em 1975, teve o Encontro Internacional de Educação Ambiental em Belgrado. Em 1977, aconteceu a Conferência Internacional sobre o Meio Ambiente e Sociedade, onde foi abordado o tema sobre educação e consciência pública para a sustentabilidade. Estamos aqui na nossa sexta-feira, nosso último dia da semana, que temos o nosso jornal virtual informal. E antes de eu responder uma última pergunta e dar uma dica também, acho que tem um assunto que não foi abordado até agora, que é muito importante, que é sobre a importância da política nacional da educação ambiental para o nosso país, para o Brasil. Então, primeiro de tudo, acho que é importante a gente ter informação que o Brasil foi o primeiro país da América Latina a ter uma política nacional específica para a educação ambiental, onde foi criado em 27 de abril no ano de 1999. Dentro dessa criação, dessa lei, no artigo 5 tem dois tópicos que eu acho bem interessantes, que um é que a garantia da democratização das informações ambientais e outro é sobre o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática da ambiental e do cunho social. Então, eu acho que pretende uma compreensão integrada do meio ambiente com o homem, e onde deseja a existência de uma consciência crítica sobre a realidade do nosso planeta, e incentivando as participações individuais e coletivas para a preservação e recuperação da qualidade ambiental. Então, acho que antes de tudo a gente ter essa consciência e saber do que se trata, a gente tem que saber dessa importância dessa política nacional para o nosso Brasil, considerada sobre educação ambiental. Então eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, que sempre aconteceu. Quando eu era criança, meus pais sempre me levavam para brincar no meio da natureza, andar de bicicleta, mas ao mesmo tempo sempre estavam me orientando para não jogar lixo, por exemplo, que é uma coisa simples, mas é uma prática ambiental, não destruir, não tirar uma folha sequer de um galho de árvore, e isso para uma criança tem uma consideração muito, muito grande, né? Então é uma dica que eu deixo também para os pais aí, que vai ser feito também com os meus filhos. E é isso. Acho que a gente encerra essa semana sobre esse assunto, um assunto muito importante e que às vezes não é muito falado na mídia. E esperamos vocês na semana que vem para abordarmos outros assuntos, beleza? Um abraço.